Olá, queridas, queridos, tudo bem? Hoje falaremos sobre casamento sólido ou líquido. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no meu canal. É só apertar o sininho, ativar ele aí que você se torna membro. À medida que for assistindo o vídeo, querida e querida, comenta, porque assim o YouTube vai ver que o conteúdo é bom. E não deixe de compartilhar. Você é uma pessoa dada, uma pessoa doadora, que não quer receber só para si. Multiplica sua semente compartilhando com outros esse conteúdo que pode sarar pessoas, curar casamentos e outros relacionamentos também. Então vamos para o vídeo. Nos dias de hoje, existem muitas pessoas que se casam por casar ou por interesse. Isso é um exemplo de um casamento líquido. Ora, eles dizem que têm compromisso, ora dizem que pensam em desistir, ora falam que amam, ora falam que não amam mais, ora querem investir em si para se tornar uma pessoa melhor e para o cônjuge, para a família, ora não estão nem aí, jogam tudo para o ar. O resultado disso é que muitos cônjuges têm um posicionamento confuso e desequilibrado e as emoções ficam descontroladas. Falta amor próprio, falta domínio próprio, mansidão. E sabe o que acontece? A paz fica ausente nesse relacionamento, porque ela não é cultivada. Ela é abandonada por descontroles emocionais como a raiva, a ira, o egoísmo e outros. Diante dessa situação, o que fazer? Precisamos pensar que tipo de pessoa eu sou na convivência diária. Como gosto de ser tratada, tratado? Quais são as minhas atitudes? Eu escolho guerra ou paz? Eu respeito ou ofendo? Eu guardo rancor ou eu perdoo? Isso, exatamente. Eu quero viver em tristeza ou eu escolho viver em alegria? A Bíblia, gente, ela nos apresenta várias passagens sobre famílias e nós podemos ver claramente como elas são imperfeitas. Abraão e Sara, por exemplo, eles tinham um casamento sólido ou líquido? Nós podemos perceber que eles atravessaram muitas dificuldades juntos, falharam um com o outro, não só uma vez, mas permaneceram juntos. Lutando juntos, cultivando o amor juntos. Apesar que teve algumas vezes que teve que haver intervenção divina para ajudar esse casal a permanecer juntos, a não quebrar a aliança com Deus e um com o outro, como foi no caso do capítulo 12, 16, 20 e 21 de Gênesis. No capítulo 12, Abraão vai para o Egito, porque tinha fome na terra onde ele estava, e ele pede para Sara: Sara, diga lá naquela terra que você é minha irmã, porque você é uma mulher muito bonita e eles podem querer me matar. Tipo assim, ô Sara, seja o meu escudo, me protege. Eu tenho fé, mas não para isso. Eu estou aprendendo a andar com Deus, mas não para essa situação. Ô Sara, eu sinto muito, mas você vai ter que se defender sozinha, se virar sozinha. Esse povo aqui eu não conheço. É melhor você dizer que é só minha irmã. E o que aconteceu? Os funcionários de alto escalão de Faraó viram Sara e acharam ela bela, uma mulher linda. E correram e foram contar para Faraó, que tomou Sara para si e se casou com ela. Deus teve que intervir a favor de Sara. Senão o Faraó poderia ter deitado com ela. E nós cremos que não deitou, porque Deus feriu o Faraó com pragas e toda a sua família.
E Deus impediu Sara de ser tocada. Não foi Abraão. Ele falhou com Sara para protegê-la. Mas Sara foi ali agraciada pela proteção divina. Mais uma vez, então, Deus resolveu os erros humanos que a humanidade sempre tende a cometer, mesmo sendo cristãos. Vamos cometer erros. Vamos cometer erros. Ninguém está isento de errar. Precisamos não permanecer no erro, assim como o pecado. Nós somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Mas o que acontece daí por diante? Abraão e Sara foi um casal chamado pelo Senhor para iniciar uma grande nação. E eles então tomam uma decisão ruim a respeito de Agar. Sara se deixa levar pela ansiedade, e a ansiedade ela cancela a fé e pode atrapalhar relacionamentos, como foi nesse caso aqui, e pede para Abraão deitar com Agar, sua serva, para lhe dar filhos. E ela era esposa e não creu que esse filho poderia vir do ventre dela. Então, nós vemos aqui uma situação que nos leva a questionar. Será que o povo de Deus pode ser insultado? Você já foi insultado pelo povo de Deus? Você pode dizer, como assim? Isso acontece? Acontece, aconteceu com Agar. Quando Abraão e Sara forçaram ela a passar por uma maternidade, ocupando o lugar de Sara, ela se sentiu assim, insultada. E Agar começou então a esnobar Sara quando ela engravidou. E isso deixou Sara furiosa, com raiva, magoada. E ela foi e disse para Abraão, julgue o Senhor entre mim e ti, porque a minha serva está me esnobando. E Abraão, ao invés de resolver a situação como o senhor de Agar, como aquele que ia ter o filho de Agar, não faz nada. Ele diz para Sara, ela está nas tuas mãos. E Sara estava muito furiosa, nervosa. Então ela maltratou tanto Agar que ela fugiu da presença da sua senhora, Sara. Olha só quando os papéis não funcionam como deveria funcionar. Abraão perdeu o foco quando aceitou a ideia de Sara de se deitar com Agar. Ele se deixou ser levado para fora da missão que Deus tinha dado para ele, do propósito de vida para ele, porque o seu propósito era com sua esposa, ainda que Deus tivesse falado com ele. Mas Agar fugiu para o deserto para morrer. Era um deserto, mas Deus olhou por Agar e apareceu ali e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Primeiro, ele lembrou Agar quem ela era. Levou ela a reconhecer sua identidade, que ela era serva de Sarai. Segundo, lembrou ela do passado, de onde ela estava vindo e para onde ela estava indo. Ela sabia o que estava fazendo? Ali era um deserto. E ela ia ter o filho de Abraão, que era o senhor dela. Como ela ia fugir assim? Então ela disse, estou fugindo da minha senhora. Ele falou, olha, você vai ter um filho, coloque o nome nele de Ismael, e é uma promessa para ele, um grande povo vai sair de Ismael. Mas volta e se humilha diante da sua senhora. Imagine quantas emoções e feridas aquela mulher já não estava tendo ali naquele deserto. Da humilhação, do abandono, da injustiça, da rejeição. E agora o anjo manda ela se humilhar diante da sua senhora que havia maltratado ela. Mas Agar obedeceu, sabe por quê? Ela foi cheia da presença de Deus ali. Deus se manifestou a ela e ela foi cheia da graça de Deus naquele lugar. Tanto que ela disse,
Eu vi o Senhor que me vê. Quando você pensar que ninguém está te vendo, que estão te maltratando, te abandonando, te isolando, saiba que Deus está vendo. Ela conheceu ali o Deus que via ela na sua dor, que via a sua ferida, que via a sua necessidade. Então Agar voltou com a graça de Deus para os seus senhores e para a sua senhora. E no capítulo 20, Abraão comete de novo um erro, parecidíssimo com o que ele fez no capítulo 12. Ele chega naquela terra de Neguebe e fala: diga que você é somente minha irmã, porque você é muito bonita. E quando ela chega àquela terra, Abimeleque pega ela para ser esposa. Mas antes de Abimeleque deitar com ela, Deus dá um sonho para ele. A mulher que está com você é casada, se você tocar nela eu vou te matar. Olha como Deus olhava por Sara. Porque Deus estava moldando o coração de Abraão. Sabia que ele tinha as inseguranças ainda, os medos ainda. Aí Abimeleque acordou e mandou chamar Abraão. O que você fez comigo? Por que você mentiu para mim, me enganou? Abraão falou: ela é mesmo minha irmã, mas eu fiquei com medo, porque não conhecia a crença desse povo aqui. Então ele confessou que estava com medo. E mais uma vez se escondeu atrás de Sara. Muitas vezes o medo nos faz errar. O medo nos faz ter atitudes que machucam as outras pessoas, que ferem as outras pessoas e nos levam a esconder de nós mesmos. Pense nisso. Então Abimeleque, para favorecer a Sara, por causa de Sara, deu ali ovelhas, gado para Abraão e deixou eles usarem a terra. Olha só como Deus cuida de nós. Ele vem fazendo a sua intervenção e nos ajudando a consertar os próprios erros. As intervenções divinas, milagres de Deus são necessários em nossa vida. Muitas vezes não conseguimos resolver as coisas com a nossa capacidade. Sara então recebe a promessa de ser mãe e ela é engravida. Isaac nasce no capítulo 21. Teve um dia que fizeram uma festa para Isaac. Naquele dia, Sara viu Ismael brincando com Isaac. Tem tradução que fala brincar, tem tradução que fala zombar. E Sara ficou mais uma vez furiosa e mandou Abraão expulsar Agar da terra. Falou: deita fora essa serva e esse filho, porque esse filho dela não vai herdar com meu filho Isaac. E ele ficou triste de ter que mandar Ismael embora, por causa que ele era filho dele. Mas Deus falou: ouve, Sara, se ficasse em contenda, em confusão, as famílias ali poderiam se dividir, ter problemas. E Deus tinha um propósito, aliança, um propósito de agir através de Isaac, que era o descendente, né, de Abraão. Então Abraão manda Agar embora, mas sem nada, porque Sara falou que não queria que herdasse com o filho dela, sem nada. Olha quanta crueldade, gente. Essa serva Agar sofreu muito. Então ela foi para o deserto, se encostou numa árvore, colocou o filho noutra árvore para morrer. Ela perdeu a fé completamente na segunda vez ali, que ela foi mandada embora definitivamente agora. Essa serva ficou um pouco distante, olhando o filho, e o anjo aparece e fala: Agar, eu ouvi a voz do menino, eu ouvi o choro do menino e por isso eu vim. E ali a Bíblia diz que ele abriu os olhos de Agar para ver o poço que estava do outro lado. Provavelmente aquele poço até estava ali, ou então Deus sobrenaturalmente criou aquele poço ali naquele momento. E Agar, então, atendeu a direção que o anjo deu para ela. Levanta o menino e pega ele pela mão, porque eu vou fazer dele uma grande nação. E Agar sobreviveu às dores,
as feridas emocionais, a rejeição, a traição, porque ela se sentiu traída por Abraão e Sara, mais uma vez insultada pelos seus senhores, mas Deus a curou, deu força e ela criou esse filho e se tornou a nação, que são os árabes que nós temos na terra nos dias de hoje. Então, não existe pessoas perfeitas, líderes perfeitos, marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos, funcionários perfeitos, mas existem pessoas que podem se tornar melhores à medida que se aproximam de Deus, à medida que cuidam de si, que olham para si, quem sabe até buscam uma ajuda profissional, terapêutica, para poder se encontrar, analisar suas atitudes, para que o casamento, o relacionamento se torne melhor e sólido. O casamento de Sara e Abraão foi um casamento sólido, porque sempre aceitavam a mão e a direção final de Deus sobre o relacionamento deles. Pense nisso. E você, quer aperfeiçoar, estruturar o seu casamento? Coloque aqui o que você deseja para o seu casamento. Escreva aqui aquilo que é perfeito no seu casamento e aquilo que é imperfeito no seu casamento. Pode escrever sobre você, sobre o seu cônjuge, sobre o dia a dia, mas tome como regra aperfeiçoar e buscar o Senhor, investir e não desistir. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.